Banimentos, shadow bans, bloqueios, engajamento ruim, isso tudo é rotina para quem fala sobre assuntos considerados delicados nas redes sociais. No nosso caso, é sexualidade. Mas também pode ser, por exemplo, quem fala sobre saúde, bebida alcoólica, para quem vende biquíni também, as contas do pessoal do fetiche. Bom, ao longo dos anos, a gente vem lidando com isso e criando estratégias para driblar a censura e conseguir alcançar a nossa audiência, que afinal está lá em peso nas redes sociais. Além disso, a gente combina uma boa estratégia de imprensa também, para conseguir emplacar menções em canais de comunicação onde, mesmo que a gente quisesse pagar, a gente não conseguiria entrar. No nosso caso, é tudo orgânico mesmo. Então, eu estou aqui com a Manu, que é nossa assessora de imprensa lá do Sexlog, o André, que é diretor multimídia da Agência Bowie, que nos atende há muitos anos, inclusive, para quem não sabe, a Agência Bowie faz nossas redes sociais. Hoje não todas, né? Mas alguma delas. Faz o nosso canal do YouTube e também trabalha com a gente em imprensa. E, além disso, eu tenho o Michael aqui, que é designer do Sexlog e um dos líderes do time que, no que diz respeito à nossa comunicação externa também. Michael, e é com você mesmo que eu quero começar. Você sabe que a gente viveu já muitos bans, né, nesses anos trabalhando juntos. Isso faz parte da nossa rotina. Então, só para contextualizar, me conta o que tem no ar hoje em dia, né, nas redes sociais, das redes sociais do Sexlog. Bom, hoje em dia a gente tem 5 redes sociais no ar, né, funcionando bonitinhas, né? A gente tem o canal do YouTube, que é o nosso showzinho, que tem mais de 76 mil inscritos. A gente tem o Twitter também, que é a nossa rede social que perdura eternamente, assim, que a gente tem mais de 80 mil inscritos, 30 mil seguidores lá, perdão. A gente tem o Instagram, que é um novo bebê, né, que está nascendo depois de outros tantos bans que a gente tomou, que agora está com um pouquinho mais de 8 mil seguidores. Uhum. E a gente também tem o Telegram, que é um canal novo de comunicação nosso com as pessoas, né, um canal que a gente tem lá dentro do Telegram fechado, que tem mais de 16 mil pessoas. E, além disso, a gente também tem o podcast do Sexlog, né, que está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts, entre outros, que tem mais ou menos 180 mil ouvintes mensais. Muito legal. E, bom, só para também contextualizar, que esses são os nossos canais que nós temos em outras plataformas, né? A gente não está falando revista Sexlog, por exemplo, tem blog, tem guias, tem outras coisas, mas essas são as nossas plantinhas no terreno dos outros, né? E, exatamente. Michael, você que está bem por dentro disso, hoje, se você fosse começar um projeto novo falando sobre sexualidade, se não tivesse braço para ter todos esses canais, o que você considera essencial? Onde você investiria o seu tempo? Nossa, essa é uma pergunta complexa, assim, porque varia muito, né? Eu, pessoalmente, não falo sobre sexo nas minhas redes sociais, né? Mas isso, se você tem um negócio novo, eu acho que cada negócio, cada tipo de público que atinge, tem uma rede social que seria mais predominante, né? Que seria mais fácil de você começar, de você utilizar. Um exemplo, por exemplo, é se você é modelo, produz conteúdo e, então, enfim, vende packs de fotos e vídeos eróticos. Eu acho que uma rede social que você precisa estar para começar é o Twitter, né? Porque mesmo que o Twitter seja a 6ª rede social mais utilizada no Brasil, né, ela ainda é uma rede social que permite seu tipo de conteúdo, né? Então ela permite nudez, ela permite conteúdo explícito lá dentro. E além dela permitir isso, ela também tem uma rede de outras pessoas que produzem conteúdos que podem te ajudar, né, a você crescer, a você, enfim, ganhar visibilidade, além também de ter uma rede de divulgadores, né, que são perfis que acabam compartilhando sua foto, compartilhando seu vídeo, enfim, fazendo você ter mais alcance dentro da rede social que permite esse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, se você é um sex shop, se você tem uma loja física que vende coisa, você tem uma loja de lingerie, de biquíni, com certeza o Twitter não é a rede social que você deveria começar, né? É melhor que você comece por redes sociais que permitam que você conheça o produto. Então, um exemplo, né, uma rede social que faz isso muito bem é o Instagram e o Facebook. Né? Porque o Instagram atualmente ele tem features, né? Ele disponibiliza que você possa expor seu produto, colocar preço, colocar link direto, descrição, uma galeria de fotos para os seus produtos, e isso facilita que você exponha o seu produto e depois venda. Né? E a mesma coisa acontece
dentro do Facebook com o Marketplace, por exemplo. Sim. Né? Sim. E, enfim, se você tem um hotel, né? Você está começando um hotel, você não sabe por onde começar. Eu acho que a rede social que você precisa estar, que é a segunda rede social mais utilizada no Brasil, de acordo com o Data Reportal, é o WhatsApp. Porque por lá você tem privacidade para conversar com as pessoas, né? A pessoa entra em contato com você, marca reserva, vê o preço, enfim. Como se você estivesse pedindo uma pizza, né? Vender um quarto, alugar um quarto é como vender uma pizza. Então, o WhatsApp é uma rede social que é crucial para quem tem esse tipo de negócio. E além disso, né, para você conseguir ter tráfego de pessoas entrando em contato com você, seria muito legal que você também tivesse uma presença no Instagram ou em outras redes sociais. E uma dica é você colocar no seu nome o seu bairro ou a cidade que você tem. Então, por exemplo, você tem um motel chamado Lírio. Aí você põe lá, Motel Lírio Lindóia, Motel Lírio Poços de Caldas, Motel Lírio alguma coisa. E assim, se a pessoa for procurar nas redes sociais, ela te encontra muito facilmente, depois entra no WhatsApp e facilmente ela já tem a sua dúvida sanada, já pode reservar um quarto e diversas outras coisas, né? Nossa, isso é muito legal, porque é uma coisa tão simples, mas você sabe que eu adoro seguir conta de restaurante, né? É assim, eu sigo, depois eu paro de seguir, mas eu gosto de ver, eu gosto de passar aquela fominha, assim. E aí, às vezes, eu tô seguindo umas achando que eu posso pedir, e não tem aqui perto. E me dá uma raiva depois, eu não fico, eu fico meio desgostosa, aquela fome que só aquele lanche ia matar, não posso. E às vezes nem na bio o pessoal coloca. É chato mesmo. E aqui, como é 013, né? Mas todas as cidades da região. Então, às vezes, eu tô seguindo um 013 aqui, mas é lá em Santos, lá em Guarujá. Não chega aqui na minha casa, uma tristeza. André, eu quero, na verdade, a sua opinião sobre isso, de um cliente do mercado adulto que não tem muito braço, precisa da ajuda de vocês, que foi também o nosso caso, né, uns anos atrás, que eu falei, precisamos de ajuda, o que vocês sugerem, por onde a gente começa? Por onde você começaria, André? Eu concordo 100% com o que o Michael falou. Eu acho que depende muito do tipo de negócio que você tem e do público que você quer atingir, da forma que você precisa que esse público interaja. Então, o Twitter facilita super compartilhamento. Não requer que você tenha, de repente, um designer, porque o tweet funciona bem com texto. Então, depende muito do que você tem e do braço que você tem disponível. De repente, você tem na equipe aí, não tem um designer, mas tem uma pessoa que manja de produção de vídeo, que faz vídeos para ela mesma, tem um canal no YouTube pessoal e que, de repente, pode contribuir na produção de um canal do YouTube. Se o seu produto, seu serviço fizer sentido no YouTube, comece por essa rede que você vai ter um pouquinho mais de facilidade aí de produção, de custo de produção. Mas, assim, mercado adulto, no geral, eu começaria, sempre indico, pelo menos o Twitter, que é onde você sabe que você tem menos chance de tomar bloco, de ter hater, ou um pouquinho menos de hater, ou pelo menos de falar livremente sobre qualquer tipo de assunto. Mas realmente se aplica a qualquer... mas realmente depende muito do tipo de negócio e do público que você quer atingir. E, por último, dos braços que você tem aí disponível para fazer essa produção. O Michael falou bem do WhatsApp, né, que é uma rede que funciona super bem para você fazer esse atendimento direto. Lembrando da dica aí de você falar onde você está, primordial. E o Telegram também está entrando aí, é uma das que também tem crescido bastante. Ele funciona muito bem para grupos, então, de repente, se o seu tipo de produto for... A gente vê muito grupo de coaching, por exemplo, né, que eles já vendem para você entrar eles já vendem junto com o link do grupo de Telegram para você ter aí uma consultoria gratuita, dica semanal de alguma coisa. Então, também é uma outra dica aí. O Telegram pode ser também uma boa rede, que ainda garante a privacidade quando você está em grupo, né? No WhatsApp a gente tem um monte de problema aí do seu número ficar lá aparecendo, se não é uma lista de transmissão. Então, o Telegram você não tem esse problema, você ainda pode impedir comentário, posts, então você consegue manter um grupo ali bem organizado, para ser um canal de comunicação com o seu cliente e, de repente, manter ali algum outro post com comentário liberado para o pessoal interagir. Então, é uma rede bem segura também para você trabalhar. Então, acho que depende de alguns fatores aí. Então, você tem que priorizar alguma coisa para você começar. Então, depende muito mesmo do seu público e do que você tem disponível aí para fazer essa produção.
Legal, legal. Eu, como cliente, vou dar meu depoimento também. É porque eu vou dar esse depoimento só porque eu sei que eu fui uma cliente muito resistente com um canal que vocês não mencionaram, porque justamente não é um canal que vai te fazer venda direta, assim, que é o YouTube. A gente demorou, né? Vocês sugeriam que a gente tivesse o canal do YouTube durante anos, e eu falava, não, YouTube não vai dar, não é o que a gente precisa, lá a gente vai... É uma produção muito mais cara, né, do que você, obviamente, fazer uma timeline de um Instagram, e aí a gente vai cair, vai tomar ban. E no fim das contas, quando eu fui convencida, a gente tomou um super gosto de manter o canal. Ele é um canal com muito awareness, né, que gera muito awareness, assim, e dá para você comunicar as coisas com bastante profundidade. Acho que quem está nesse meio de sexualidade é legal. E, na verdade, assim, o que vocês disseram, tá? Perfeito, eu concordo 100% também, porque são os canais para geração de venda, para geração de lead. Isso é mais importante, né? No fim das contas, o faturamento está aí, a gente precisa olhar para esses dados primeiro. Mas se você está num outro momento mais de awareness, cara, eu gostaria de ter sido menos resistente, de ter começado antes, porque os resultados são muito legais. O canal, apesar de tomar uns blocos, uns bans, assim, a gente nunca caiu, né? Então consegue se manter no ar. E para quem fala sobre sexualidade, era nesse ponto importante que eu queria chegar. A gente consegue falar com profundidade e comunicar o que a gente está falando com a nossa marca, que coisas que nas redes sociais mais rápidas é difícil, né? É difícil não ser confundida, assim. Eu lembro que alguns anos atrás era normal alguém falar assim: ah, vocês são tipo um Ashley Madison. Não, a gente não é tipo um Ashley Madison, mas era difícil ainda, né, a pessoa entender. Hoje em dia a gente já está mais estabelecido, graças também ao canal do YouTube que nos ajudou bastante nisso. Então, só complementando as sugestões que vocês trouxeram. E aí eu queria também já emendar nessa questão assim, e de a gente trabalha junto há muitos anos, né, André? A Bowie e o Sexlog, a Bowie acabou quando a Bowie estava nascendo, a gente estava nascendo como time de marketing também, que o Sexlog antes não tinha esse time. E aí eu queria que você compartilhasse o que deu para aprender assim ao longo desses anos com o mercado adulto, que talvez tenha colaborado para vocês trabalharem com outros clientes também. Legal. A gente tem um super orgulho aqui de falar que vocês são um dos primeiros clientes aqui, realmente cresceram junto com a gente e acompanharam também o crescimento aqui da Boa. Então, um setor de imprensa que antes tinha uma pessoa, hoje já tem 3. O setor de mídia que antes só tinha uma pessoa, hoje tem 3 também. Time de designer. Então, vocês cresceram junto com a gente e permitiram isso para a gente e apostaram em muitas coisas com a gente. A gente não tinha um time de produção de vídeo até aceitar junto com vocês o desafio de produzir YouTube. Acho que o maior desafio que a gente tem aqui, acho que a maior lição que a gente aprendeu aqui atendendo vocês foram em 2 áreas principalmente. A primeira, acho que em conteúdo, porque você sabe o desafio que a gente tem ao produzir conteúdo adulto, que é você não pode, por exemplo, impulsionar nada. Quantas vezes a gente já tentou, em tudo quanto é rede, sempre cai, não é possível, então é muito difícil. Então, realmente mostrou para a gente a importância de conteúdo. A gente já nasceu com esse foco em produção de conteúdo, a gente se vende como uma agência que faz inbound marketing, que está total focada em conteúdo, mas acho que a primeira prova de que o conteúdo gera resultado orgânico foi com vocês, principalmente por causa do YouTube, porque tudo que a gente conquistou sempre foi organicamente. E acho que a segunda lição foi a segunda lição acho que foi com imprensa, justamente, imprensa e RP, porque a gente está acostumado, né, com clientes que de repente vêm com um serviço ou um produto que é um pouco mais fácil de você vender, de você pensar num release, de você explicar para a imprensa, mas com vocês a gente aprendeu também a importância de você levantar dados e mostrou essa importância desses dados de pesquisa para a imprensa. Então, a gente conquistou lá o selo, ficou conhecido como, entre aspas, lá, o IBGE do sexo por conta de vocês. Então, fazer pesquisas, levantar dados com a base de usuários que é cada vez maior e oferecer isso para os jornalistas, você conseguir até oferecer pesquisas que são personalizadas, eu acho que foi um diferencial que a gente aprendeu com vocês, que certamente faz diferença quando você tem algum cliente que tem aí essa possibilidade de trabalhar a base ou que tem uma base grande de clientes. Comportamento, né, que é o que mais a gente aposta quando a gente faz um release, é o que destaca na imprensa, né, é o que chama a atenção do leitor e dos canais. E a pesquisa que vocês permitem que a gente faça faz muita diferença na hora de vender essa pauta, né? Então foi
Foi, acho que são as duas principais lições que a gente teve com vocês e com o mercado adulto. Então é isso, conteúdo e RP, né? Lições com RP. Isso, assim, a gente aprendeu junto, né? Quando você diz assim, vocês permitiram, vocês também permitiram, porque é o tanto que a gente ia bater cabeça se a gente não tivesse junto nessa, né? Pensando em estratégias diferentes. E, assim, vou fazer um disclaimer aqui. Se você trabalha em agência de publicidade ou em assessoria, vou te contar essa história que é de chorar. Não é de chorar. Mas vou contar essa história do início lá, de quando a gente, antes de conhecer a Bowie, tá? Quando eu comecei a montar o time de marketing do Sexlog, eu vi que a gente precisava de auxílio, principalmente de imprensa, que eu não fazia ideia de por onde começar. E eu mandei uns pedidos de orçamento para umas agências, umas assessorias grandes até, assim. E aí eu lembro de uma especificamente, a gente parece um pouco de rancor, talvez seja. Mas eu lembro de uma que ela é muito moderna, tá? Ela é muito moderna. Ela ainda está aí no mercado, é grande. E quando eu olhava os clientes dessa agência super moderna, eu falava assim, cara, eles vão nos aceitar. Porque eu já tinha recebido um monte de não, a gente não vai trabalhar com isso, sexualidade, não, sexo, não, pornografia, não. E aí quando eu mandei para essa, eu tinha certeza que ela ia nos aceitar assim, pelo menos bater um papo, entender nossa demanda e tal. Aí eu mandei, né, um pedido de orçamento, contei o que era. Gente, eu recebi um orçamento. Porque assim, se hoje já seria um absurdo, há 6 anos, era tipo, o que está acontecendo aqui? Será que vieram 6 zeros a mais? Será que foi erro de digitação? E aí eu entendi que, na verdade, eles estavam negando a gente como cliente com um orçamento gigantesco. E eu fiquei muito chateada, porque eles não deram nem a chance da gente sentar e conversar como vocês depois deram, né? A gente depois encontrou a Bowie, e aí vocês, apesar de todos esses impedimentos, sentaram, entenderam nossa demanda, assumiram, pô, vamos aí nesse desafio, não dá para fazer ads, não dá para fazer um monte de coisa, mas vamos fazer. E deu super certo. No fim das contas, tudo bem, né? Porque essa agência aí, carona e modernona, aí não queria mesmo. Mas eu acho que... É um desafio mesmo, Maia, até desculpa te cortar, Não, mas quando você chega para atender o Sexlog, eu cheguei para atender o Sexlog em meados de 2017, ainda eu era freela na Boa. E aí eu falei, gente, eu vou atender o Sexlog, mas eu não conheço nada desse universo, totalmente diferente com o que eu fiz. Eu trabalhava com cultura até então, né? Eu trabalhava muito com artistas e tudo mais. Aí eu falei, gente, será que eu vou dar conta? Aí eu fui entendendo, fui fazendo umas perguntas, meio tímida e tal, e aí eu fui entendendo que os tabus que eu tinha foram caindo por terra. Só que esse é um desafio também que a gente tem ainda com jornalistas e que com certeza vocês tiveram no começo com outras agências, né? De, tipo, não é o que você está pensando. Vamos falar aqui que tem... Hoje em dia a gente tem 15 milhões de pessoas nesse bonde com a gente. Quando eu entrei, eu acho que ainda eram 7, se eu não me engano. E mesmo assim é muita gente. Então a gente tem esse desafio de fazer as pessoas entenderem o que é que não é esse bicho de 7 cabeças que elas plantam, e que com certeza essa outra agência tinha essa ideia e não deixou nem vocês se explicarem. Mas é um desafio constante. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi tipo, o tabu chegou lá e a modernice não foi suficiente, não quiseram me ouvir, mas tudo bem. Então fica a dica para quem está nos assistindo, trabalha com publicidade, trabalha com mercado assim, um mercado que é amplo, então você pode escolher os seus clientes, e às vezes você escolhe baseado em tabu, assim, que vai te impedir de fazer um trabalho diferente, oferecer coisas diferentes. No nosso caso deu super certo, e esse casamento, porque eu considero casamento, assim, com a Bowie, não nos separaremos, continua só gerando bons frutos. Outra historinha triste é que eu lembro que o primeiro release que a gente mandou via Bowie, alguns jornalistas responderam assim, que absurdo você me mandar um release sobre sexo, e se meu chefe passa aqui atrás no meu computador, ele vai ver esse escrito sexo, o que ele vai pensar? Eu lembro que essa foi a reação, né? E a gente nem tinha mandado nude nenhum, né? Às vezes eu recebo alguns, assim, quando a gente faz alguns disparos, aí me manda assim, você me mandou, não tem nada a ver comigo. Eu falo, então, é que se você for olhar bem, eu tô te mandando uma pauta de comportamento. Comportamento, isso. Nenhuma das nossas pautas é explícita, nem tem imagens, nem nada disso. Eu tô fazendo uma abordagem comportamental da pauta. Mas eu recebo alguns assim, mas tira do mailing, tá tudo bem, eu tiro do mailing. Só que aí a mesma pauta repercute em veículos que dão atenção, como a gente conseguiu recentemente em veículos muito grandes abordar
diversos tipos de gancho, aí aquela pessoa que recusa fala, "Ai, olha, eu perdi a oportunidade dessa pauta." Sim, Perdeu, porque você não quis nem me ouvir. Você é. foi pelo título, que óbvio, eu sempre preciso trabalhar um título que faça você, o jornalista, clicar. Só que ele perdeu a oportunidade de fazer uma pauta de comportamento e com desdobramentos exclusivos que a gente sempre propõe, a gente sempre Sim. trata cada veículo com individualidade para não sair uma pauta massiva, assim. E aí o repórter perdeu, mas perdeu porque ele não se deu ao trabalho de tentar entender o que a gente estava propondo. Isso ainda acontece, infelizmente, mas muito menos, porque depois de alguns anos as pessoas já começaram a conhecer a gente. Você sente essa mudança mesmo, Manu, na recepção? Muito. Sinto muitas. Depois já desses quase 4 anos, tem uns fóruns que a gente participa, e aí a pauta de comportamento e sexualidade, as pessoas já me marcam, fala com a Manuela do Ah, Sexblog. legal. E o Uhum. pessoal já vem atrás e fala, eu preciso de uma pesquisa, eu quero entender determinado comportamento de região X. Eles já sabem, os jornalistas já sabem que a gente tem essa capacidade de produzir essas pesquisas de acordo com a demanda deles, né, e regionalizadas ou de assuntos do momento. Então, a gente foi conseguindo fazer esse relacionamento. Óbvio, não é todo mês que a gente está na capa dos principais portais ou em capa de revista, só que esse relacionamento ficou constante, né? Então, sempre tem alguma coisa rolando e aproveitando ganchos do momento, a gente sempre tenta amarrar tudo que está acontecendo para contextualizar o sexblog na sociedade mesmo. Uhum. Legal. E por falar nisso, né, isso que você está trazendo, Manu, tem muito a ver com criar autoridade de marca, né? E eu sei que quem tem um cuidado muito grande com isso é o Michael. Ixi, gente, ó, se passou pelo crivo do Michael, eu sei que pode postar, entendeu? Isso que é bom de ter um time assim bem alinhado, que passou por ele, tá liberado. Você tem um cuidado muito grande com a nossa comunicação nas redes, né, Michael? E que é uma preocupação de todos nós, mas você tem um olhar bem afiado que é importante, que é falar sobre sexo sem descambar para o preconceito, para o senso comum. E como é falar sobre sexo sem ir para o óbvio, para o que gera engajamento, infelizmente, né? Como que é isso? Ter esse cuidado com as redes sociais, né, com os assuntos que a gente comunica para não ter uma narrativa, não ter um discurso preconceituoso ou que entre dentro de um senso comum de sexo que, na maioria das vezes, não condiz com o sexo de verdade, é um trabalho de formiguinha, assim, é um trabalho contínuo que a gente vai ajustando um detalhe, ajustando outro detalhe, vamos mudar isso aqui, vamos mudar nossas imagens, vamos mudar esse discurso, talvez esse ponto de vista não seja o ponto de vista que a gente quer comunicar. E é um trabalho bem que não para nunca, né? Até hoje a gente precisa continuar estudando, entrando em contato com outras coisas para a gente poder ir mudando o nosso conteúdo, enfim, mudando a nossa imagem dentro da mídia. E, fazer isso, né? Uma das coisas que é mais crucial para você poder falar sobre sexualidade de forma clara, objetiva, sem esses tantos tabus, é você falar de sexo como se você estivesse falando sobre qualquer coisa. Né? Eu acho que isso é um ponto crucial, assim, de você não ficar utilizando muito eufemismo, de você não ficar, né, falando em tom baixo, sabe? São mecanismos de comunicação que a gente utiliza para falar de sexo de forma natural. Pegar e falar assim, buceta, como se não tivesse acontecendo nada, porque realmente Sim. é assim, né? Verdade. Então, a gente tem todo um mecanismo de pensar para que a gente, né, realmente possa falar sobre essas coisas de forma natural. E é um trabalho de formiguinha, justamente, porque as pessoas têm muito essa ideia. Então, a gente precisa falar, precisa repetir, precisa falar e repetir, precisa explicar porque que a gente está falando repetindo, depois se repete de novo, até que as pessoas vão relaxando. E aí você, enfim, pode tratar esse assunto de naturalidade e você vai entender que a sua naturalidade está chegando a outras pessoas e essas outras pessoas começam a tratar isso com naturalidade também. Mas o ponto do preconceito, ele é um ponto bem, sempre um alerta, né? Sempre tem uma sirenezinha, assim, rodando, porque trabalhar com conteúdo adulto, a gente sabe, por várias questões, inclusive a formação, né, desse estereótipo do que é sexo e sexualidade, né, de onde que ele vem, são ideias que são permeadas por preconceito, né? E para a gente desconstruir isso, quebrar esse tabu, a gente realmente precisa ter contato com produções e ideias de pessoas que estão falando sobre isso
em diversos pontos de vista, em diversas perspectivas, né? Então, quando eu falo consumir conteúdo, eu não estou falando só de consumir conteúdo no Instagram, consumir conteúdo digital, né? Eu estou falando de ler livros, de ver vídeos, séries que retratem esses outros pontos de vista e que assim você consiga ir desbloqueando, né? Abrindo algumas portas, umas chavinhas que tem no seu modo de pensar, né? Então, uma das coisas que, por exemplo, ainda é um desafio dentro do Sexlog é falar sobre gênero, né? Falar sobre questões de gênero, como, por exemplo, pessoas não binárias, né? Isso é um processo que ainda é um desafio muito grande, porque as discussões em relação, por exemplo, o pronome neutro, ainda são discussões muito ácidas, que não se tem exatamente uma resposta. Até alguns anos atrás, 2 anos atrás, a gente utilizava o X, depois parou de utilizar o X, usou o arroba, usou o E, usou o U. Como que a gente comunica isso, né? E essas questões de gênero, elas estão totalmente intrínsecas dentro da sexualidade, né? Intrínsecas dentro do sexo. Como que a gente pode falar isso de uma forma melhor? E isso consumindo o conteúdo dessas pessoas, conversando com pessoas desse tipo, entendendo o ponto de vista delas que a gente vai conseguir ir, né, produzindo um conteúdo que não seja, preconceituoso, como, por exemplo, nesse ponto. Né? E tem questões raciais envolvidas, como, por exemplo, a sexualização do corpo negro. Como que a gente produz um conteúdo sexual que seja representativo para pessoas negras sem ser, por exemplo, sem sexualizá-los, né? Como que, por exemplo, quando a gente vai falar sobre pessoas negras, a gente sempre tem que lutar contra o imaginário de um homem pausudo, de uma mulher bunduda, né? E esses são pontos, assim, que dentro do discurso, dentro da nossa produção midiática, é sempre um ponto de alerta, porque a gente não pode reforçar essas coisas como um sexlog, porque a gente justamente não quer que isso seja reproduzido pelas pessoas. Então, é sempre um desafio pensar nisso, é sempre um ponto de crítica, sempre ter vários olhares em relação a qualquer peça de comunicação do sexlog é crucial, justamente para que a gente possa ir aos poucos quebrando, né, esses ideais, esses vieses que as pessoas às vezes não têm ponto de crítica para falar sobre isso. E quando a gente vai falar e também falar de forma natural, né? Falar como se a gente estivesse falando sobre qualquer coisa, porque realmente sexo precisa ser natural para pessoas adultas. A gente quer tratar isso de forma natural. E para isso a gente tem também outros artifícios, né? Que a gente tem, eu falei, né, das questões do discurso, de falar buceta, de falar cu, de falar, né, sexo vaginal, de falar orgasmo de forma natural. Mas a gente também tem uma questão visual, né? Que é realmente sair desse estereótipo visual de que o sexo é uma coisa fumaça, escuridão, né? Uma coisa que você guarda trancado às 7 chaves. E trazer isso para um mundo de cores. Trazer isso para uma coisa alegre, uma coisa clara, uma coisa vívida, que tem cores, que tem... Enfim, que não... Quando você olha, assim, de fato, de ponto, você não entende esses signos, né, que a gente fala, esses signos visuais. Que a gente possa tratar isso de naturalidade também nas imagens, né? E, por exemplo, uma pessoa, um outro canal, uma outra marca que faz isso muito bem é o Dona Coelho, assim, eles são grandes referências para a gente do Sexlog, e como eles tratam as imagens dele para falar de sex toys, com uma coloração, uma paleta de cores, um discurso visual extremamente natural, como se fosse falando sobre autocuidado. Porque, no fundo, é isso, né? Sexo, sexualidade também é uma forma de autocuidado. Então, são todas essas questões que estão envolvidas na nossa produção de conteúdo, né? Que a gente tenta ao máximo não reproduzir um tipo de preconceito e também falar de forma natural sobre o assunto. Não, o que eu queria complementar, o Michael, que enquanto ele cuida de toda essa parte das redes, com esse crivo que você falou antes, e a gente cuida também da parte da imprensa, alguns textos nossos são bem mais rápidos, a gente produz ali de acordo com o que está rolando no momento, a gente vai na onda dos memes, óbvio, mas tem alguns que tem muito a ver com isso que o Michael estava falando, de trazer para a luz alguns assuntos que são considerados tabus. E um dos releases mais recentes que a gente fez, que foi um até que eu demorei para produzir, eu demorei mais de uma semana, vocês vão lembrar, que era sobre fetiche. E aí eu falei para você, mas eu falei, eu vou demorar porque eu vou estudar para não falar besteira. E eu quero ouvir, não só as pessoas, mas eu quero ouvir sexólogos, a gente foi atrás de psiquiatra para entender, para não falar besteira. Eu falei, eu não vou reproduzir nenhum machismo que eu tenho na minha cabeça. A gente vai atrás de fonte. E nem foi um release, aquilo saiu uma reportagem, porque era um texto extenso, eu fui conhecer personagens e eu conheci histórias muito interessantes de gente que
gente, as pessoas, tá, ela faz parte da sexualidade, mas ela trabalha, ela tem a vida dela normal, ela tem filho, ela tem família, ela tem mãe, ela tem pai, tá tudo bem. E eu conheci essas histórias que às vezes até me emociona conhecer, assim. Eu conheci muitas mulheres ao longo desses anos falando assim, por causa do sexlog, eu me aceito agora. Porque eu tive filho e aí eu não aceitava meu corpo, e por conta do sexlog eu me aceito agora. Então, isso quando o Michael fala de autoconhecimento, é muito forte dentro das histórias que eu ouvi, que não é só o release pelo release ou a pauta pela pauta, é trazer essas histórias para a mídia, assim, né? Então, eu acho que foi isso também que os jornalistas começaram a entender, que os 15 milhões de pessoas não é só um número, assim, são indivíduos ali dentro que têm as suas histórias, e trazer essas histórias e contá-las, seja nas redes sociais ou na imprensa, tem um papel importante nessa construção que a gente vê da quebra de tabus, de todas essas questões que o Maico falou e que são extremamente importantes agora em 2021. É mesmo, e eu acho que desses pontos que vocês trouxeram, uma coisa que, assim, me motiva muito da gente continuar trabalhando com isso e criando coisa nova, é justamente o que o Michael comentou lá no começo, que é alimentar um imaginário novo. A gente tem poucas referências de sexualidade, elas vieram, assim, de pornografia, do mainstream, ou do que os filmes de Hollywood retrataram até agora, né? Então, acho que a gente faz parte desse movimento de criar esse imaginário. Imaginário a partir de histórias reais, imaginário a partir do que realmente as pessoas vivem em torno da sexualidade, retratar isso para mostrar, ó, você não está sozinho no mundo, olha quanta coisa nova tem para você ver. E a gente percebe como as pessoas estão mais abertas para o novo do que a gente imagina, né? A gente fala assim, não, mas todo mundo fala assim, todo mundo entende o sexo assim. Aí a gente mostra coisas novas, o engajamento vem pessoas falando, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que tem esse elemento de descoberta. A gente descobre, a gente compartilha uma coisa, as pessoas descobrem junto. É um movimento bem orgânico, assim. E quem topa fazer parte disso sente aquele orgulhinho, né, de tá junto de um movimento novo, assim, de coisas novas, né? E você sabe que o jeito de você trazer essa novidade, o jeito de você falar isso é muito importante. Assim, um dos maiores desafios do canal, por exemplo, do YouTube, é não virar um canal de humor. Então, sempre que a gente fala de fetiche, pode ser o fetiche mais incomum do mundo. A gente está trazendo uma pessoa que vive aquilo, a gente não pode fazer piada dela. A gente não pode dar a entender que, tipo, não pode transformar aquilo num conteúdo engraçado. Ela está contando a história dela, ela vive aquilo. Então, por mais incomum que seja, a gente tem que levar a pessoa a sério, ela está trazendo o discurso dela e a gente tem que tratar isso com a maior naturalidade do mundo, para que as pessoas que estão assistindo aquilo e tendo contato pela primeira vez com aquilo também achem normal, né? A referência que a gente tem é justamente essa, é do pornô, é de piada, é de uma cultura machista que, de repente, fala lá do corno, sabe? Então trazer isso e falar de uma forma realmente inclusiva é muito importante para a gente, tanto na produção de conteúdo, e é assim, né? E isso abraça toda a produção de conteúdo. Acho que o YouTube é que a gente acaba estando mais envolvido, porque a gente traz muita gente de fora para falar, mas inclui qualquer outra rede, até moderação de comentário em rede social, quando você faz algum post apresentando. Então, é muito importante você ter esse alinhamento do discurso em todos os canais e tomar esse cuidado que o Sexlog toma ao falar desses assuntos, né? E eu lembrei de outra história, gente. Eu tô a lembrança das histórias hoje, né? Tô nostálgica com vocês aqui. Mas aí, isso que você trouxe agora, André, se conecta muito a uma situação específica que aconteceu conosco junto, hein? Acho que eu sei qual é a história, hein? Não foi aquela da casa de swing, não. Aquela... Tô brincando. Não tem história nenhuma. Não, porque a gente fazia a Sexy Fair, né? A feira que era anual e a gente tava lá, toda a produção, toda a equipe sempre lá, falando com os nossos clientes. Aí eu lembro uma vez que vocês faziam essa conexão com a imprensa e traziam os repórteres para nos entrevistar, para mostrar o stand. E aí um dia vocês vieram e falaram assim, viu? Tá rolando um pessoal aqui, mas eu não sei se vocês vão querer que venha aqui. E aí vocês falaram que era o Pânico. E eu lembro que, assim, vocês já trouxeram sabendo que, eu acho que não é isso que eles querem, não. Não tá conectada a nossa comunicação. E, de fato, não tava. E, de fato, a gente falou, não, o Pânico aqui a gente não quer. Era exposição num programa que, na época, estava bombando. Era, assim, a maior audiência era
Só que eu tinha certeza que eles iam entrar lá e ridicularizar justamente o que a gente quer normalizar. E essa negativa foi algo tão natural, né? Vocês não questionaram, a gente não questionou. Foi não, seguimos a vida e crescemos, né? Não foi dizer não àquela suposta oportunidade, né? Nada contra o pânico, entendeu? Quem gosta e tal. Mas ia ser piada e não é o que a gente É que comunica. não é a proposta. E aí eu falo muito com quantos mapeamentos a gente já fez diversas vezes, porque os programas de televisão mudam. Hoje em dia a gente está nessa onda de podcast, principalmente por conta da facilidade de gravar à distância e tal. E às vezes surge alguma coisa nova e eu sempre falo, será que cabe o sexlog? E aí eu olho e falo, não, eu acho que não vai caber, porque não vai ter a profundidade que a gente precisa. Ou o perfil desse apresentador, o perfil desse locutor, não é um desse. Não era a proposta do Pânico fazer nada sério sobre nada. Sim. Então, por que a gente acha que a gente ia ser a exceção? Não ia. Então, a gente se coloca no nosso lugar e a gente fala, ok, a gente não é certo essa exposição pra gente, ok, passa. Sem rusga, sem mágoa, sem nada. É do game, vamos dizer assim. Tipo, faz parte do nosso jogo. Só que a gente tem que avaliar. Né? Porque tem coisas que fazem sentido, não fazem sentido. A pessoa que assiste aquele programa está interessada no que eu vou falar ou não está? Enfim, tudo isso faz parte de todo o planejamento semestral ou bimestral ou por pauta que seja, que cada release tem ali um planejamento mesmo que micro. A gente tem que ver o que faz sentido ou não, porque senão a gente só vai se expor por expor. É até uma gestão de risco, né? Sim, e daí eu acho que isso... Eu espero que sirva de inspiração para você, publicitário, designer, que olha assim e fala assim, será que eu jogo os meus valores no lixo aqui por essa publicação? Acho que não, hein? Não joga não, porque no jogo do longo prazo vale a pena, faz sentido se manter firme ali e a gente sai orgulhoso, dorme com a cabeça tranquila de que não passou por cima de nada e o público reconhece esse esforço. Mas aí falando sobre nossos causos aqui, tem o lado engraçado também de trabalhar com isso, gente. Tem histórias aí que vocês podem compartilhar com a gente? Acho que toda reunião de pauta, mesmo é que agora a gente está em home office, mas quando era na agência, cada reunião de pauta, a agência parava. Não importa se, mas eu não atendo. Não, mas todo mundo parava para falar, porque era um momento de descontração, e era um momento também da gente se conhecer. Óbvio, não rolava uma super exposição, mas a gente conseguia relaxar, porque é uma pauta gostosa de trabalhar. Não necessariamente engraçada ou de fazer piada sobre as coisas, mas era um momento de relaxar, de falar sobre um assunto tranquilo. Eu lembro uma vez que a gente recebeu um kit que era para você, um kit todo bonitão, cheio de toys, deve estar aí contigo, porque a gente mandou, ou tá na casa do André. E aí a gente abriu e acho que vinha umas cartas, uma coisa assim, era um game, e aí a gente começou a ler as cartas e foi assim, um momento muito legal ali dentro da agência, porque a gente sempre se divertiu fazendo as coisas. Então até chegar lá na ponta da história, até chegar no post final ou no release final, no clipping que seja, no relatório, as pautas têm um trajeto dentro da agência que movimenta a agência toda. Eu acho que isso é o mais gostoso de trabalhar com esse sexlog. Assim. E eu faço questão de falar para todo mundo, quem você atende? Eu atendo o sexlog. Assessora e embaixadora da marca. Eu gosto muito de falar do sexlog. Foi meu último rolê antes da pandemia? Foi, né? Que a gente foi gravar... acho que a última vez que eu fui gravar com alguém foi com você. E na semana seguinte fechou tudo. É verdade. Estamos todos em casa. Saudades. Saudades rua, mas está chegando. E você sabe que, assim, o Sexlog é case aqui, vocês nunca souberam disso, mas para fazer teste aqui, quando a gente vai contratar um novo social, por exemplo, um novo designer, a gente sempre manda algum teste, né? E uma das pautas que a gente propõe é de social, para saber, tipo, vamos ver se essa pessoa sabe falar de sexo, ou se ela vai achar que é zoeira.
tem gente que acha que é zoeira, já teve gente que declinou a vaga, falou assim, ai, putz, ó, eu nunca nem escrevi pinto na minha rede social, tipo, eu não sei falar disso. Acho que não é para mim. E, tipo, nem era para a pessoa atender o sexlog, de repente, só porque ela sabe que tá na carteira de clientes da agência. Sim. Então, é um teste é case para a gente aqui, é pauta de inspiração para a gente aqui em outras aplicações. Tem muito cliente tem cliente que tem as duas visões, né? Às vezes a gente fala assim, a gente atende o sexlog. E tem gente que fala assim, deve ser uma legal, uma zoeira, você deve se divertir o dia inteiro e tal. Aí a gente fala, não, tem o lado divertido, é muito legal falar disso, mas também tem a parte séria. A maior parte acaba sendo mais séria, na verdade, porque tá todo mundo se levando a sério aqui. E tem cliente que se assusta, fala assim, nossa, mas como você fala de sexo? Como que funciona? Com quem você fala? Como é falar com a imprensa e tal? Uns clientes que são mais, tipo, formais, assim, que são mais formais ou mais quadradões, assim, eles têm tomam esse susto inicial, aí depois eles entendem que é normal, é o que o Michael falou, é que nem falar de cuidado pessoal, é que nem vender algum serviço X, é que nem falar de um restaurante, enfim, é normal. Só que é mais legal. É mais legal. A minha primeira pauta, que foi logo que eu entrei na Voicu como freela, que era a pauta para o dia do orgasmo. E na época eu ainda era solteira, morava com a minha mãe trabalhava do meu lado, a gente tinha um escritóriozinho compartilhado. E ela, a vida inteira acostumada comigo, fazendo follow, ligando, olha, vai ter show de banda tal e tudo mais. Até então eu fazia muita agenda de vai show. ter show do clitóris. Aí eu liguei e falei, então, oi, fulano, então, eu tô com uma pauta aqui, dia do orgasmo, e eu tô com a pesquisa que no Maranhão, 100% dos respondentes já teve um orgasmo. A minha mãe só me olhou assim, tipo... que está Desliguei e tal, acontecendo? ela, o que tá acontecendo? Eu falei, então, eu tô com um cliente novo, assim, sabe? Ela, não, tá bom. Não falou nada, né? Porque afinal, é mãe, né? Fica meio esquisito. Mas hoje em dia ela sabe tudo que eu compartilho nas minhas redes, todos os clipes são legais, assim, que eu compartilho. Ela dá like, ela fala, não, minha filha atende lá uma rede, assim, tal. Mas foi engraçado. A primeira reação dela foi bem engraçada. O mais legal, acho que trabalhar com sexo é o que você falou, né? São as histórias engraçadas. Vocês gravam podcast, vocês sabem, vocês leem conto erótico, e às vezes você lê umas coisas e fala, gente, eu não acredito que isso aconteceu com a pessoa, assim. Que às vezes é uma história engraçada mesmo, mas você lê e fala, gente, no canal também, gravação de canal, hoje, né, tá mesmo sendo remoto, todo mundo quer saber, quer ver como é que é a gravação, porque a gente traz umas pessoas e elas contam causos tão engraçados, assim, que passam, né, que acontece com elas, por conta de estar relacionado a sexo, que é muito, muito divertido, assim. Acho que o podcast também que vocês fazem aí também é um outro exemplo pelas histórias que vocês leem, né? E as pessoas adoram ouvir fofoca, né? A gente adora. Elas adoram contar e adoram ouvir, né? Isso é uma loucura. Sim. Isso é maravilhoso, porque é muita coisa, muita novidade que a gente fica sabendo. Recentemente teve um dos textos... Perdi. Onde a gente estava? Fala, mano. Não, recentemente a gente teve um texto que era para contar... Não me lembro, mas era de causos, assim, perrengues na hora H. Era uma coisa assim, que acho que era do ISOS até, né? Que a gente faz parte do ISOS. E aí, assim, é umas coisas muito... Era perrengues da Rapidinha também. Vira e mexe, a gente pede para o pessoal contar as histórias, e o pessoal conta muito tranquilamente. E tem umas ótimas, né? Que a gente que cai, que esquece a roupa em algum lugar, ou que tá na varanda e a mãe pega. Sempre tem alguma coisa assim. Teve uma ótima que era de alguém falando assim... eu tava transando com a cremosa e aí começou a chover e ela no meio do negócio ela falou, será que vão molhar as roupas? E o cara ficou muito decepcionado. Como que eu continuo a transar com ela pensando nas roupas, gente? Nas roupas. E é bom que a gente se identifica. Eu iria atrás das roupas. Ô, Michael, falar nisso, falar em roupa. A pergunta que não quer... Eu vou continuar com as minhas, tá? Mas tá não, ainda não é essa parte, não. É o plot twist aqui. Michael, quanto de nude você vê? Isso faz parte do dia a dia? Acho que é uma pergunta que muita gente me faz, eu queria já retribuir. E também das histórias engraçadas, se você tem essas histórias, acontece coisas curiosas, assim, cuidando das nossas redes.
Ah, é nude o tempo todo, assim, né? Você tá aqui, Que bom delícia. dia, uma piroca, assim, bom dia, uma buceta, bom dia, um anal, assim, hard, assim, Você que é designer sofre mais com isso, né? com certeza, com certeza. Eu estou até acostumado, assim, às vezes eu até brinco que a gente faz até uma photoshopada, assim, às vezes tem alguma uma sujeira, por exemplo, um pinto que tá com um cabelo, a gente tira o cabelo que tá no pinto, a gente faz uns photoshops, às vezes, alguns pequenos detalhes, assim, posso até falar que é especialização minha, mas... Nossa, vai ser o primeiro LinkedIn atualizado com especialista em Photoshop nos nudes. Ali. O Peniano, portfólio fica vaginal. incrível, né? Quando faz o portfólio assim, fica incrível. Mas isso era engraçado, uma das últimas que aconteceu, assim, foi um dia que eu tava, enfim, eu tava analisando o Twitter, tava fazendo algumas coisas, e uma pessoa marcou a gente numa conversa, né? Dois rapazes, assim, estavam discutindo futebol. E aí, um deles estava falando, né, sobre Bayern. Ah, que aconteceu alguma coisa com o Bayern, não sei o que, é um time europeu. E aí apareceu um outro rapaz, um segundo rapaz, falando assim, mas você tá falando do Bayer X ou do Bayer Y? Que existem dois, acho que é Bayer de Munique e Bayer Leverkusen, não sei pronunciar. Mas a forma de se escrever Bayer é diferente. E aí ele ficou encrencando com o primeiro rapaz, falando que ele estava escrevendo errado. E aí esse rapaz chegou assim e falou, cara, você tá precisando transar, né? Porque você tá me corrigindo aqui no Twitter, 2 da tarde, @sexlog, ajuda aqui. Nossa, isso podia muito acontecer, né? Assim, tá te enchendo o saco? Manda que a gente cuida dessa pessoa. Manda que a Vamos gente ajudar ela a cuida. transar. E aí foi isso. No final, enfim, eu tive que pedir uma ajuda para traduzir o que eles estavam conversando, porque eu não entendo nada de futebol, nem sabia quem que era Bayer. E depois a gente, enfim, deu uma assinatura de uma semana pro rapaz, pô, vai dar uma relaxada aqui, a gente te ajuda e não sei o quê. E depois os meninos começaram a rir, né? Virou engraçado. Não sei se o rapaz fez o cadastro, não, espero que sim. Mas foi uma das nossas histórias engraçadas, assim, das pessoas metendo o sexlog no meio de briga, assim, pra separar. "Ai, gente, esse cara que tá precisando dar uma transada, tá precisando relaxar um pouco, o sexlog vem." Justo, E justo. isso de relaxar, até a gente conversei um pouco mais cedo com o André, o Quinho, que é o nosso outro sócio, sobre como o papel do sexlog para as pessoas relaxarem no meio de tudo isso que a gente está vivendo. Porque muita gente não aguentava mais o Instagram, não aguentava mais o Facebook, porque era briga política, ou era um monte de gente compartilhando as histórias tristes e tudo mais. E a gente não tinha para onde ir. Você está em casa, com o celular na mão, você vai para onde? E aí, no fim das contas, o sexlog é um lugar que você vai para relaxar. E o sexlog teve é, essa posição também, de tipo, para onde as pessoas podem ir para fugir de tudo isso, na segurança de casa, que não precisava sair de casa, se divertia, e querendo ou não, foram 3 milhões de pessoas a mais nesses últimos tempos, Sim. de gente que precisava relaxar. Eu acho que esse papel também do sexlog é muito importante a gente falar, porque teve um papel de descomprimir um pouco tudo que a gente está vivendo nesse 1 ano e meio, e tomara que não chegue a 2, mas assim, nesses últimos meses, teve esse papel muito importante. E a gente sentiu até na própria mídia, o espaço que foram abrindo para a gente, por conta disso também. De, tipo, tanta notícia ruim, vamos falar um pouco de coisas boas também. E até só para eu não esquecer de comentar que a gente ficou com receio no começo de toda a pandemia de como falar, muito de tom de voz. A gente falou de tom de voz um pouquinho mais cedo. A gente precisava se preocupar para falar de uma maneira que continuasse leve, mas sem desrespeitar tudo que estava acontecendo. No fim das contas, a gente conversou muito até alinhar todos os pontos e deu certo, sem desrespeitar tudo que está acontecendo, mas também falando de coisas boas. Então, é muito, muito importante frisar que tanto o Sexlog quanto a Boa e nosso time aqui de imprensa, de todos os atendimentos, lidar com muito respeito com pessoas que fazem parte do Sexlog, pessoas que não fazem parte do Sexlog, mas no fim das contas lembrar que é isso, a gente está sempre falando com pessoas, que é uma empresa séria como qualquer outra. O assunto é muito legal, é divertido, mas é uma empresa séria, que respeita os seus clientes. Sim. Né? Então, isso faz muito parte do nosso ponto de partida aqui dentro para trabalhar qualquer coisa, seja nas redes, nos vídeos e tudo mais, mas também na imprensa, era um ponto que eu não podia deixar de ressaltar, assim, a preocupação que a gente teve em conjunto. Que eu acho que é um jeito de quem trabalha com comunicação, e comunicação
produtos difíceis, de serviços difíceis, é entender que você também pode ser um alívio para o seu cliente nesse momento, né? Diante de tudo que a gente está passando, é um jeito de você encarar o seu trabalho, até de manter a motivação. Por que que eu estou aqui? Cara, porque eu também estou sendo um respiro para pessoas que estão passando por questões mais difíceis, por pessoas que quando entram nas redes sociais tradicionais só vão ver coisas difíceis, só vão ver assuntos pesados. Então, como que eu posso oferecer esse momento de bem-estar, né, de autocuidado, através de conteúdo, através de comunicação, uma comunicação legal? São produtos e serviços que oferecem todos os desafios, mas oferecem essas possibilidades também e que são muito boas, assim, de trabalhar. Para nós, como profissionais, dá uma felicidadezinha, né? E E não dá para menosprezar pelo nicho, assim, né? Porque é um assunto muito diferente, tem um papel ali. Seu negócio também tem um papel. Ele é importante nesse momento, tanto quanto outras coisas. O autoconhecimento que a gente falou lá atrás é importante. O modo como você está colaborando para esse seu cliente ter uma vida mais leve é importante. Não dá para menosprezar ou até ter uma certa timidez, porque às vezes quem tem um negócio voltado para pornografia ou voltado para o mercado adulto no geral, fica com algum receio de todos esses tabus e tudo mais. Mas não, seu negócio tem um papel. Não menospreze ele. Não deixa ele que o medo tome conta de uma coisa que pode ser muito bacana. Sim. E por falar em medo, Manu, a gente já teve muito medo de mandar release e hoje nós, assim, superamos esse medo, né? Que a gente manda 2 releases por mês, então o medo já não faz parte do nosso dia a dia. Então dá 24 releases por ano, certo? Uma coisa que é bom comentar aqui. Gente, quem trabalha com imprensa, quem trabalha com esse volume de comunicação, vai ter coisa que flopa e vai ter coisa que bomba. Né? E é normal, faz parte da nossa vida, mas assim, se você manda 24, se 2 ou 3 bombarem mesmo, nossa, paga o ano, né? Paga assim, a gente fala, justificou todo o trabalho do ano inteiro. Você tem exemplos assim, release que flopou, release que bombou. Consegue trazer um exemplo pra gente? Nesses 4 anos, assim, comigo, né, tem o pré-Manu, né, um boi assim, mas eu acho que a gente tem mais sucesso do que flop. Porque é muito raro a gente soltar alguma coisa que não dá nenhum linkzinho, coisa assim. Nesse 2021 está sendo um ano muito bom para a gente. A gente conseguiu exposições muito positivas, até porque a gente falou mais de negócios também, mas assim, tem sido um ano positivo. Tem alguns cases, eu consigo lembrar mais de sucesso do que de flop. De flop, eu sei de uma história que o Dé pode contar um pouquinho melhor, que é a do estagiário do sexo, que foi pré-Manu, que um portal publicou e conversou com o advogado, e acho que não pegou muito bem, o Dé pode contar essa história. Saiu cartaz, né? Foi publicado cartazes também e tal, para divulgar a vaga, mas acabou não rolando, assim. A imprensa não curtiu muito, talvez por ser estagiário, por ser uma galera mais jovem e tal, eles não curtiram muito, aí não deu muita repercussão. A gente achou que ia ser mais babadeiro, né? Impactante, Mas é super normal de acontecer, assim, da gente achar que é uma super ideia e no fim das contas não é. E tem uns que, assim, que eu consigo lembrar que foi muito mais sucesso do que flop, porque eu lembro dos Vingadores, que foi na época que saiu o último filme, e aí a gente conseguiu fazer aquela pesquisa, e aí agradou muita gente. Outro que eu lembro foi o do Game of Thrones, que aí a gente conseguiu aliar dados que vocês tinham do BI de vocês, dos acessos depois dos episódios e tudo mais, e a gente foi ver que realmente a galera acabava o episódio de Game of Thrones, a galera ia pro Saclog. E aí a gente conseguiu montar um texto muito legal, e aí textos divertidos tendem a chamar atenção, né, e trazem dados. E esse recente, que foi a história do cringe, todo mundo tava cringe para cá, cringe para lá, esse não foi eu que escrevi, foi o Rafael, que é nosso assessor aqui também. A gente conversou da ideia, a gente sempre faz tudo meio a 4 mãos, mas aí depois esse título, eu falei, menino, olha, acho que vai dar bom esse título. Ele falou, vamos tentar, porque também tem isso, a gente tem que fazer testes. Muda um título para um título mais pesado, ou um título mais leve, a gente tem que ir testando a nossa mailing também, né? Conhecendo para quem a gente manda. E aí, o do cringe não só saiu em lugares,
como os próprios jornalistas começaram a comentar nos fóruns e no Twitter. A gente viu lá no Twitter do jornalista. Release de hoje. Sexo de meia é cringe, não sei o quê. O cara publicou, não publicou, mas ele prestou atenção. E o relacionamento começa aí. Aí eu fui lá e retuitei com ele, né? Já respondi ele ali. Então a gente começa a criar relacionamentos. As pessoas vão vendo a gente. Teve um portal grande que postou a pauta e não deu crédito. Ele. Olha Mas aí, fica aí a indireta. Mas ele falou assim, porque a pauta também não era sobre a gente, né? Ele falou de empresas que surfaram a onda, e no fim das contas a gente tenta fazer isso com o sexlog também, aproveitar memes. Então, a gente tenta sempre trabalhar pautas sérias de comportamento, como aquela que eu falei antes do fetiche, de trazer uma coisa bem educativa. Aí, de vez em quando, a gente brinca com pesquisa, com entretenimento. Tem que ir mostrando todas as facetas, assim, do que a gente trabalha. Mas, assim, tem alguns releases, assim, que são muito engraçados de trabalhar. O do Cringe foi engraçado, porque aí, por conta dele, outro jornalista veio pedir uma pesquisa mais exclusiva para entender um pouco mais. A gente consegue regionalizar um pouco melhor. Então, ter essa base de dados para a gente é muito incrível. A gente consegue dados que o IBGE não consegue, só o IBGE do sexo. É verdade. Então, o IBGE, ele só bate na porta da frente da casa. A gente vai o quê? A gente já entra no quarto, entendeu? Fica ali espiando mesmo na fechadura. Na porta dos fundos. Então a gente sabe muito mais mesmo. Ô, Michael, um outro ponto que eu queria trazer para a conversa, que é um ponto um pouco mais crítico, né? Que é que as redes sociais tradicionais, elas não estão super preocupadas com privacidade, né? Então, assim, eu sei quem te segue, eu sei quem você segue, isso expõe um pouco o gosto das pessoas. E aí a gente tem dois problemas. É que a gente sabe que as nossas redes, elas têm um engajamento muito maior do que o número de seguidores, porque muita gente evita nos seguir para não dar na cara. E dois, que é mais crítico ainda, em alguns momentos, a gente viu algumas, por exemplo, mulheres sendo abordadas por homens porque elas estavam seguindo as nossas redes e a gente falou, bom, temos que fazer alguma coisa. Como é que é lidar com isso, Michael? Nossa, acho que o primeiro ponto é um desafio. Esse é um desafio que a gente vem quebrando ao longo do tempo, assim, porque realmente as pessoas elas não querem ter ali o seu nome relacionado com a gente, né? Eles não querem que qualquer pessoa que entre lá veja que fulana de tal segue uma rede social de sexo não convencional, né? É algo que realmente, às vezes, se relaciona com a índole da pessoa e com a intimidade dela, que ela realmente não precisa expor para o mundo, tá tudo bem. Então, um caso disso, por exemplo, é quando a gente começou a ter um movimento um pouco mais forte dentro do Twitter, né? Porque o Twitter, os seus engajamentos, né, sua resposta, o seu like, aparece no feed para as outras pessoas. E isso ainda é um desafio para a gente, assim, porque como que a gente produz um conteúdo para essas pessoas, né, que a gente quer atingir essas pessoas, elas gostam, elas veem a gente, só que elas não curtem. Elas não interagem porque isso reflete, né, na vida pessoal dela, isso reflete na base de seguidores dela, nos amigos, enfim, e acaba sendo uma exposição de intimidade, né? E isso também acontece no Instagram, quando, por exemplo, alguém comenta algo nosso, alguém segue a gente, né? E aí existem pessoas, né, que infelizmente muitas vezes estão lá de má fé e olham assim a pessoa comentando e vai abordá-la. E isso gera um problema para a gente, porque no final quem fica associado a isso não é aquela pessoa, não é aquela pessoa que ela é pentelha, né? Vamos dizer assim, ela não é o pentelho que fica associado, é a gente, né? E aí a gente ainda acaba, né, tendo uma comunicação, a gente acaba reforçando, falando, né, que isso não é uma prática legal, isso é uma quebra de privacidade das pessoas, você não está fazendo algo bom, isso não vai te fazer transar, né? Tipo, isso, abordar alguém na DM e assoviar na rua são coisas que não vão te fazer transar. Ninguém vai ficar com a periquita acesa. Eu ia fazer esse comentário. É isso mesmo. Então, fica o recado, se você faz isso, não faça. E a gente precisa, né, ter uma estrutura de comunicação para falar, a gente não faz isso, não faz isso. A gente também fala para as mulheres, né, não,
respondam, falam para a pessoa não fazer isso, manda para a gente pode tomar alguma decisão, enfim, alguma decisão não, perdão, alguma medida, né, em relação a isso. Então, é uma coisa que dificulta a gente, né, como um negócio, se comunicar com as pessoas, se conectar com as pessoas, porque a gente tem essa questão, né, da privacidade, né, tipo, o fato de uma pessoa estar conectada com a gente, isso induzir, né, tipo, isso induzir não, mas isso presumir um certo comportamento moral, né, que as pessoas às vezes acham imoral. E outra questão é realmente em relação à privacidade, né, da pessoa poder curtir, comentar, interagir com o conteúdo sem precisar se expor, né. E falando disso, uma coisa que é legal que o André até citou anteriormente é em relação ao Telegram, né, que o Telegram atualmente é a nossa única rede social externa, né, fora do Sexlog, que você realmente tem 100% de privacidade, né? Lá você entra, você tem algumas interações reduzidas, né, justamente por conta disso, mas você pode curtir, você pode compartilhar, você pode estar no grupo e absolutamente ninguém vai saber que você está lá, a não ser que alguém veja no seu celular, né? Mas, assim, ninguém externamente pode entrar em contato com você, vai saber que você está lá. Então, atualmente, o Telegram é uma rede social nossa que é 100% segura em relação a esse ponto de privacidade, né? Você não vai ser conectado com a gente, ninguém vai poder ver essa conexão que você tem com a gente. Perfeito, perfeito. Eu acho legal, Não acho tem que... o risco de receber aquele nude inesperado, porque receber nude inesperado às vezes acontece, né? Você tá ali na sua DM, aí o cara não te dá um oi, ele já manda uma foto, e aí você... Mas eu acho que isso menos agora, viu, atualmente. E é menos porque as mulheres não ficaram caladas, né? Começava a receber, falava assim, tô recebendo, fulano tá mandando um negócio aqui. E aí todo mundo ficava revoltado. Eu acho que foi necessária essa reação mesmo para conter treinamento, né? certos tipos de comportamento. E isso diz muito respeito ao que o Michael trouxe, que no nosso caso, a gente viu alguns problemas acontecendo e falou assim, depois eu trato disso. Isso foi um erro, né? A gente já errou nisso. A gente percebeu que deixar para lá, pera, depois isso não é tão importante, só potencializa o que está acontecendo. E aí, quando a gente tomou uma ação, então assim, a pessoa abordou uma seguidora do Sexlog, a gente dá bloco também. Não vai ver nada, Sim. entendeu? Não consegue se segurar? Não vai ver nada. E isso, para as seguidoras, demonstra segurança. Fala assim, é o que eles podem fazer, eles estão fazendo. E aí, isso também vai gerando uma mudança de comportamento que, aos poucos, a gente espera que seja o predominante nessas redes. Eu queria finalizar, gente, antes que a gente fique aqui 2 horas conversando e a editora me mate, eu quero finalizar com 2 perguntas mais práticas, assim. A primeira é para você, Manu, você que está no dia a dia dos releases, da assessoria, o que um release não pode, assim, não vamos falar de uma fórmula mágica, né? Pode flopar, tudo um aprendizado. Mas o que não pode faltar num bom release? O que não pode faltar é a informação. Se você está dando aquela pauta, se você está dando aquela notícia, pensar que o release é a base para a notícia de um veículo. Precisa ter uma informação. Então, não é só encher linguiça ali. Então, por exemplo, se um sex shop está lançando uma coleção de sex toys, uma coisa nova, a gente tem que falar ali daquele produto. Você tem que passar as especificações da coisa e tudo mais. Então, assim, informação. E não pode faltar, o que eu acho que é o mais difícil, é um título atraente. Está cada vez mais difícil conquistar a atenção do jornalista. É muita gente, ao mesmo tempo, falando com poucas pessoas, que as redações estão super enxutas, e muita gente em casa. Então, assim, você vai mandar aquilo por e-mail. O seu título tem que ser bom, tem que fazer sentido para o jornalista clicar e abrir e falar isso aqui vai interessar para o meu público. Então, assim, acho que a dica principal que eu daria é essa. Informe o que você precisa realmente informar no release. Ele não precisa ser um super texto de 3, 4 páginas. Ele precisa ser enxuto, mas ele precisa ter informação e precisa ter um bom título. E aí você pode fazer aqueles testes como a gente às vezes faz com o Sexlog, um título muito aberto, assim, muito escrachado, e um título mais polido. E também tudo anda muito junto. Então, quando a gente fala de release, a gente também vai falar de mailing, de trabalha o seu mailing, conheça para quem você está mandando, porque assim, a gente já mandou release para a Rádio Católica porque estava sem querer no mailing ali, a gente não viu, né?
E aí a Rádio Católica não quer saber do sexólogo. E aí a gente vai Entendeu? reclamar que eles não publicaram? Não dá para reclamar. Não vai reclamar, né? não dá para reclamar. Ainda bem que o padrinho é bonzinho, não reclamou comigo. Mas você tem que Ele- filtrar. Pelo menos a gente tem mais um rezando por nós, gente. Vamos olhar pelo lado bom. Entendeu? Não, mas não dá só para confiar em ferramentas de disparo. Você tem que conhecer a base para quem você está falando. Você tem que conhecer as pessoas com quem você está falando. Porque o mesmo veículo tem várias editorias. Então, é uma filtragem, é o tempo todo tentando descobrir quem foi para onde. Jornalista tal foi para tal lugar e tudo mais. E aí você tem que ir atrás, descobrir onde a pessoa foi. Então, é um trabalho assim, constante. Fala, são só 2 releases que vocês fazem por mês, mas o trabalho é ao longo de todo mês. Né? Então, aqui, o release é a ponta do iceberg. O trabalho da assessoria está bem estruturado. Tem a parte institucional também que a gente precisa trabalhar, enfim. Aí vocês me ligam que eu conto depois para quem quiser. Liga lá na Boe para saber mais, gente. Para saber mais agenciaboe.com.br. É um trabalho bem... É muito gostoso, mas ele precisa ser estruturado. Eu não recomendo você só sair escrevendo assim, falando, eu dou conta sozinho. Não precisa ser a maior agência do mundo, mas ter o apoio de um profissional nessa hora é importante. Te poupa alguns... te dá alguns atalhos, né? Te poupa alguns obstáculos que você não precisa passar por eles. Sim. Não, e como cliente, eu assino embaixo, assim. O trabalho de imprensa sem a expertise, sem quem tem os contatos, sem quem sabe trabalhar bem esses contatos, é muito trabalho e pouco retorno. Então, faz todo sentido procurar especialistas para te ajudarem nisso, se é seu momento de marca, né, que você precisa disso. E, Michael, nos ajude aí também com dicas para quem está nas redes sociais, fala sobre sexualidade, o que é shadowban na certa? Tem muitas coisas. Sinto informar que é uma lista um pouco extensa. Sinto informar que é uma lista um pouco extensa, principalmente nas redes sociais do grupo do Facebook Mark Zuckerberg, né? Essas são as que realmente dão um pouco mais de trabalho. Então, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é ficar de olho em todo tipo de atualização de IA, de inteligência, de monitoramento que o Instagram tenha. E, enfim, você vai saber que isso vai acontecer. Mas eu tenho alguns pontos para você ficar de olho quando você estiver produzindo conteúdo, enfim. Primeira coisa de tudo é ficar de olho em excesso de pele, tá? E é justamente esse termo, excesso de pele. Porque a inteligência artificial dessas plataformas, elas identificam a nudez através disso, de excesso de pele. Então, às vezes um recorte, é uma foto de uma pessoa que tomara que caia, mas o recorte não pega o tomara que caia. E isso dá a entender que é um excesso de pele e que a pessoa está ali, deixa implícito a nudez e você pode tomar um shadow ban por conta disso, ou até mesmo um ban dessa foto, desse conteúdo. E aí também é uma coisa que acontecia bastante, mas é bom sempre ficar de olho, né? Hoje em dia não acontece tanto mais, não vejo mais as pessoas falando disso, que é em relação a roupas tom de nude. Né? Às vezes era uma calça que parecia o tom de pele da pessoa, o Instagram detectava isso como uma nudez, né? O excesso de pele, e cortava, tirava aquela foto de lá. Então são pontos que você precisa ficar de olho, né? E aí, se você quer, enfim, postar uma foto com excesso de pele, principalmente se você é modelo, produtor de conteúdo, eu acho que é importante você pôr contexto em relação a isso, né? Então, às vezes, em vez de você ficar de calcinha e sutiã na cama, você fica de biquíni na piscina, na praia, porque são contextos sociais em que a nudez, né, ou o excesso de pele, eles são aceitos. Então, o Instagram ele não pode te banir porque você está de biquíni na praia, tá? Então, isso é um ponto importante. Outras coisas é em relação a palavras que você utiliza nas suas legendas, tá? Por exemplo, sextou ou a hashtag sextou, né? A hashtag sextou é, tipo, banida do Instagram, porque em inglês isso é lido como sex to you, que na tradução ficaria sexo para você. Então, isso seria uma forma de você, enfim, se dispor sexualmente para alguém, e isso vai contra, né, as políticas de privacidade e os termos de uso da plataforma, e precisa tomar um ban. Então, não utilize isso, porque isso vai ser lido de forma errada, mesmo que talvez você não esteja falando sobre isso diretamente, tá? Outra coisa também é em relação a palavras esdrúxulas, assim, não exatamente esdrúxulas, mas diretas, né? Tipo, buceta, pinto,
orgasmo, né? Que são palavras que têm um cunho sexual safado, erótico, que tem um cunho sexual muito forte. Então, o Instagram, ele não entrega, muitas vezes, as publicações que têm essas palavras. Então, censurar, utilizar número, utilizar os tipos de caracteres, espaço, traço, enfim, para você conseguir falar do seu conteúdo e não ser barrado por conta disso. Um outro ponto que é muito importante é em relação a link da bio. Tá? A gente utiliza muito aquelas bibliotecas, né, mini bibliotecas de links, né? Então você clica, vai para um outro site que tem vários links, e isso pode te dar shadow ban, isso pode te dar ban, você pode ficar impermitido de curtir coisa, de seguir gente, de mandar mensagem. Então é importante você sempre ficar de olho nisso, ou realmente da plataforma, né, que às vezes você precisa sair, enfim, parar de usar, ou dos links que estão dentro dessa plataforma. E aí é um teste de você tirar, verificar se você consegue voltar a utilizar. Tirar o outro, verificar se você consegue utilizar. Tirar tudo, colocar um outro link e verificar se você continua utilizando. Isso é uma coisa que acontece com determinada frequência. Então, esse é o ponto principal, assim, tipo, de você realmente olhar lá e ver se não é isso que está te dando um shadow ban dentro da plataforma. E aí, acho que talvez a última coisa é ficar... As duas últimas coisas, né? Ficar de olho em conteúdos que tenham direitos autorais, né? Então, por exemplo, se você tem algum trecho de um filme, algum trecho de uma série, algum tipo de música que não foi colocada pela plataforma, isso pode te dar um ban, um shadow ban, porque pode ser identificado que você está usando um conteúdo que não é seu. Então, esse é um ponto de cuidado. E o outro é em relação às mensagens, né? O Ctrl+C, Ctrl+V nas DMs das pessoas é identificado como spam, mesmo que às vezes não seja o seu intuito, né? Às vezes você está fazendo um convite para alguém e você realmente não está fazendo um spam, né? Você está só convidando alguém para, sei lá, ir num evento do Zoom, né? E isso pode ser considerado spam e você leva um bloco. Então, tome cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V, com mensagens... para muita gente, e não faça spam, mas se você precisar mandar mensagem para muitas pessoas, altere as mensagens para que você não tome um ban por conta disso. Acho que essas são as dicas principais, assim, para você não tomar um ban, um shadow ban. E ótimas acho dicas. Acho que é a última coisa, assim, se você tomou realmente um ban, né, tipo, sua conta não tá mais lá, não existe, isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer. Sim. Verifica todos esses pontos. E você pode, se você não estiver fazendo nada disso, se tiver realmente sido um erro, você pode solicitar lá para o Instagram para reaver sua conta. É difícil, muitas vezes não responde, né? Acontece. Mas caso você não tenha feito e tenha levado ban, começa de novo e sempre presta atenção nesses pontos que são de extrema importância. Sim, boas dicas. Tem algumas coisas... que eu vou dar uma só para complementar o Michael. Claro. Se quiser, já deixa ali uns nomes de usuários salvos, assim, já garantidos, porque se cai a primeira 70 segundos, cai a segunda 70 terceira, porque isso realmente acontece. Então, você já se garante nos nomes de usuário. É verdade, a gente já usou todas as variações de Sexlog já aqui do mundo. E estamos aí na espreita. Vamos ver qual será a próxima. Gente, obrigada pelas dicas. Eu acho que para nós que trabalhamos com sexualidade, algumas delas são tão corriqueiras que a gente esquece que elas são específicas e que podem ajudar, inclusive, outros segmentos, né? Como você falou, vendendo lingerie, vendendo biquíni, por exemplo, pode se beneficiar disso. Eu quero fazer realmente esse disclaimer aqui de você que está nos assistindo, precisa de uma assessoria. Entra em contato com a Boa, mas calma, tá? Porque assim, eu sou prioridade. Eu gosto de falar da Boa e indico de olhos fechados o que vocês fizeram, o quanto vocês cresceram com a gente nesses últimos anos. É muito, muito legal, assim, ter essa história junto com uma empresa diferente, sabe? Assim, não é só quem está dentro do Sexlog que a gente comemora. Eu comemoro muito o sucesso e crescimento de vocês e somos, né? Prova da competência que vocês têm no que vocês fazem. E quando eu vejo alguém sofrendo no mercado adulto, eu fico, às vezes, de longe, né? Não é uma pessoa que você vai chegar assim, deixa eu te dar uma dica. Mas eu fico sofrendo, assim, do tipo, a Boa podia ajudar esse pessoal aí. Porque o nosso objetivo com o Sex Summit é esse, é elevar o mercado brasileiro como um todo, o mercado adulto brasileiro como um todo, e a Bowie está fazendo isso conosco, pode fazer isso com outras marcas, então é isso, merchan feito aqui, porque é de coração, tá, gente? Não é combinado, não. A gente que agradece, vocês são os clientes queridinhos da casa aqui, todo mundo que entra na Bowie
que mesmo que não atenda vocês, não produza nada para vocês, indiretamente sempre está de olho, sempre quer saber, sempre dá dicas, sugere coisas. Então, assim, é um cliente que todo mundo aqui gosta, porque é muito legal, vocês são case pra gente, a gente bate no peito para falar de Sexlog, porque é com muito orgulho mesmo. Vocês são Massa, e a gente tem muito, o carinho é muito recíproco mesmo, isso que o André tá falando, eu também. Cresci muito já como boi e como profissional também. A profissional, Manu, também cresceu muito com vocês. Então, a gente não adianta, né? A gente quer pegar no colo e guardar, assim, é nosso filho, tem muito carinho mesmo. Não, e sabe que acho que tem algumas lições que os empreendedores levam como os empreendedores levam como regra, como lei, e uma delas é não deixe a sua comunicação na mão de outras pessoas. E, assim, não é bem assim, entendeu? Encontra as pessoas com quem você quer trabalhar sempre, que se conecta com o seu produto, dá para fazer um belíssimo trabalho, todo mundo crescendo junto, a Boi conquistando novos clientes, a gente conquistando novos espaços. Então, tem coisa que é legal, é importante, é bom estar dentro de casa, sim, e essa parte estratégica, ter gente como o Michael pensando nisso e assumindo responsabilidades mesmo, sabe? Então, quando ele aprova uma postagem, eu sei que ele está se colocando ali como responsável por aquilo. Então, dentro de casa é super importante ter todas essas estruturas, mas também a gente contar com outros profissionais de fora pode dar muito certo, tá? No nosso caso deu, então vou deixar esse depoimento que é um pouco contra essa regra aí que gira, né? Enfim, para trazer uma outra perspectiva para essa questão. E, gente, muito obrigada. Eu esqueci de dar um recado no começo, mas vou dar no final. É difícil falar sobre esses assuntos, esgotar todo esse assunto numa conversa só. Então, se você tem perguntas, deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer uma live e depois trago assim as informações, consulto o pessoal todo e na live tento responder todo mundo ou aprofundar assuntos que a gente não conseguiu aqui nessa 1 hora de conversa. Combinado? Muito obrigada, gente. Foi ótimo. Agradeço. Muito Até obrigado. a próxima. Tchau, tchau.